Você sabia que todo paciente tem direitos e deveres? E estes estão garantidos pela legislação, na Constituição Federal, artigos 6º e 196, na Lei 8.080, na Política Nacional de Humanização, na Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, na Portaria número 1820 e também no Código de Ética Profissional dos Trabalhadores da Área da Saúde. Esses direitos estão de alguma forma contemplados. Os profissionais da área da saúde precisam saber como funciona o SUS. Toda pessoa tem direito de acesso aos serviços de saúde de forma ordenada e organizada, que garanta a promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. O acesso será preferencialmente pela unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. O encaminhamento a especialidades e aos hospitais feitos pela unidade básica será realizado através das centrais de regulação, que farão os devidos encaminhamentos das primeiras consultas aos especialistas. Nas situações de urgência, emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. No caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para atender seu tipo de problema. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um hospital de referência e atende uma população muito diversificada. Atendemos pacientes com deficiência auditiva, com deficiência visual e também os que falam dialetos ou idiomas diferentes, com culturas, crenças e valores diferentes, como por exemplo a cultura indígena. Outro dado relevante é que 65% dos pacientes atendidos no hospital têm baixo nível de escolaridade, no máximo o ensino fundamental. E 1/3 dos nossos pacientes são idosos. Toda essa diversidade pode, por vezes, dificultar o acesso de compreensão e entendimento desses pacientes. Então, a equipe deve ficar sempre atenta e preocupada em identificar essas barreiras e reduzir seu impacto na prestação dos cuidados e orientações. Com relação à comunicação eficaz, a linguagem adequada é aquela que está alinhada ao repertório cultural do receptor. Portanto, a análise do perfil da pessoa que receberá a mensagem é muito importante. Verificar as palavras que serão utilizadas e o vocabulário empregado é imprescindível para que ocorra um diálogo. Quem não se preocupar com isso, somente ficará no monólogo e não ocorrerá a comunicação. Portanto, é esperado que o profissional demonstre atenção ouvindo as pessoas e o que elas estão informando, compreendendo o que está sendo dito de forma empática. Exponha fatos, ideias e argumentos com clareza e objetividade, estabelecendo diálogo com os diferentes públicos, respeitando a realidade do receptor e certificando-se, no final do diálogo, do entendimento da mensagem. Como forma de reduzir barreiras de comunicação, o hospital possui um cadastro de funcionários voluntários que dominam línguas estrangeiras e se dispõe a auxiliar na comunicação eficaz com pacientes que falem outras línguas ou dialetos. Caso necessitar desta lista, contate a telefonista. Nesta lista também constam os colaboradores que fizeram o curso de Libras, que é oferecido pela nossa instituição para os profissionais interessados na língua de sinais e dispostos a auxiliar o paciente surdo a se comunicar. Em qualquer instância de atendimento, em todas as unidades de saúde, o paciente e seus familiares devem ser atendidos de forma humanizada, de maneira atenciosa, respeitosa, segura e adequada às suas necessidades. O paciente, quando for atendido, seja em consulta, realização de exames ou procedimentos, tem o direito de ser acompanhado por alguém de sua livre escolha,
salvo em situações tecnicamente não indicadas. Durante a internação, todo paciente pode ter um acompanhante 24 horas e receber visitas das 8 até as 20 horas. Em algumas unidades de internação, existem regras diferenciadas, sempre levando em consideração a segurança do paciente. As regras com relação aos horários de visita e acompanhante estão disponíveis na intranet, aba Paciente/Visitas. Todo paciente deve ser orientado sobre seus direitos e deveres. Ao internar, o paciente recebe um folder, Orientações para pacientes e acompanhantes. Neste folder, consta a Carta dos Direitos e Deveres do paciente, que também fica exposta em um quadro na parede de cada quarto. Dentre as orientações do folder, consta que ao internar, o paciente traga o mínimo necessário para sua higiene e conforto e que a instituição não se responsabiliza por seus pertences ou de seus familiares. A equipe deve ter atenção especial quando o paciente é encaminhado a algum exame ou procedimento cirúrgico e estiver usando prótese dentária. A enfermagem deve oferecer um estojo próprio para a prótese dentária, rotulado com o identificador do paciente. Cabe ao paciente e ao familiar a guarda deste pertence, assim como outros tipos de próteses, auditiva, óculos, bengala, pois sempre que ocorre o extravio deste tipo de material, acarreta um transtorno imenso para o paciente. Se em situações de urgência e sem a presença de acompanhante, o paciente precisar ser transferido para a área de cuidados intensivos e ter que lá permanecer, o quarto deve ser liberado. Portanto, seus pertences devem ser recolhidos pelo responsável pelos seus cuidados e acondicionados em sacolas. Os pertences de valor serão relacionados e entregues mediante comunicação e protocolo para o serviço de segurança, onde ficarão guardados no cofre, para serem retirados pelo responsável ou pelo próprio paciente posteriormente. Os demais pertences serão guardados em sacolas identificadas na unidade de internação, onde o secretário faz contato com os familiares para recolhimento destes pertences. Os profissionais, independente de sua categoria profissional, devem manter seus crachás bem visíveis para possibilitar sua fácil identificação, além de apresentar-se ao paciente sempre antes de lhe prestar algum tipo de cuidado. Esta atitude é uma forma educada e respeitosa de realizar o seu trabalho. É obrigação da equipe oferecer privacidade ao paciente. Para tanto, é importante proteger e respeitar suas informações, o seu corpo e a sua intimidade, realizando as avaliações e procedimentos em locais apropriados e reservados, fechando as portas, as cortinas ou utilizando biombos, evitando expor o paciente. Cuidados específicos no transporte dos pacientes devem ser tomados. O paciente deve saber e ter a segurança de que as suas informações pessoais e os dados contidos em seu prontuário estão protegidos e são mantidos sob sigilo e confidencialidade. Apenas ele próprio ou a quem ele autorizar por escrito pode ter acesso ou cópia do seu prontuário. Cada membro da equipe deve acessar apenas os dados que lhe competem para prestar o atendimento adequado. As informações sobre o paciente devem ser dadas apenas às pessoas que ele permitir ou ao seu responsável legal. Informações sobre o paciente, quando solicitadas por telefone, não devem ser fornecidas para a própria segurança do paciente. A orientação a ser dada nesses casos é que a pessoa que está em busca de informação faça o contato com os familiares. A equipe assistente deve estar sempre atenta para não expor o caso dos pacientes, evitando falar sobre eles em locais públicos como elevadores, refeitório, corredores e vestiários. Por que é importante identificar valores e crenças espirituais e religiosas? Porque elas podem interferir no processo de tomada de decisão sobre os cuidados em saúde e também na adesão às orientações.
É importante que as informações estejam registradas no prontuário, para que todos os membros da equipe tenham acesso. O atendimento dessas necessidades durante a internação proporciona um bem-estar e qualidade de vida aos pacientes e familiares. Você poderá buscar mais informações sobre o tema no material de apoio disponível na página do curso, que irá lhe auxiliar no cotidiano do cuidado, e também pode buscar o apoio no Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade, NEISE, pelo e-mail l-neise@hcpa.edu.br. Quando um paciente internado ou familiar desejar falar com alguém relacionado à sua crença espiritual ou religiosa, ele deve buscar em sua comunidade uma pessoa de referência para que o visite e realize o atendimento. O profissional da saúde deve solicitar o nome desta pessoa e autorizar a sua entrada na instituição, encaminhando um e-mail para a recepção central, além de registrar em evolução no prontuário do paciente. O hospital possui um cadastro de instituições religiosas disponível na intranet, que poderá ser acionado nos casos que o paciente não seja de Porto Alegre ou a família não esteja presente na internação para buscar esse atendimento. Cabe ressaltar que as instituições cadastradas prestam um atendimento voluntário e que requer contato e agendamento prévio. Se houver alguma barreira ou conflito ético entre a decisão dos cuidados em saúde e valores ou crenças espirituais e religiosas, o hospital dispõe de um serviço de bioética que pode dar suporte e orientações por meio de consultoria, que deve ser solicitada no prontuário eletrônico. É direito do paciente e da família participar ativamente do processo de cuidado, tomando decisões sobre seu tratamento, fazendo perguntas sobre os cuidados, pedindo uma segunda opinião se achar necessário, ou até mesmo recusar procedimentos de diagnóstico e/ou o tratamento proposto. O paciente também tem o direito de saber quem é o responsável por lhe informar sobre os resultados dos exames e quando houver algum resultado ou evento não previsto. Quanto mais bem informado o paciente estiver, maior o vínculo e a confiança que ele terá com a equipe que o atende. Para que a participação do paciente e família seja possível, é imprescindível que a equipe assistente forneça informações claras, objetivas e compreensíveis sobre a doença, ações diagnósticas e terapêuticas, tratamentos propostos, prognóstico, riscos e alternativas de tratamento. É muito importante que a equipe tenha certeza que o paciente e/ou família compreenderam as informações dadas, pois há situações e circunstâncias em que as informações e orientações necessitam ser repetidas várias vezes e em linguagem simples para que o paciente e família entendam e possam tomar a melhor decisão. Não é raro que nos deparamos com pacientes ou familiares de difícil manejo e que, por mais que se tente esclarecer, não conseguem entender. Nestes casos, pode ser necessário buscar a ajuda de um colega mais experiente para nos auxiliar, para evitar conflitos ou mal-entendidos e preservar a integridade do profissional envolvido. A instituição definiu vários procedimentos que, quando propostos ao paciente, devem ter seu consentimento formalizado através do termo de consentimento livre e esclarecido, bem como quando é convidado a participar de alguma pesquisa. Este termo de consentimento deve ser aplicado pelo profissional e esclarecidas todas as dúvidas do paciente e familiar. Após o paciente ter compreendido e concordado com realizar o procedimento, deverá então ser assinado pelo paciente e profissional que o aplicou. Existem situações que o paciente decide desistir do tratamento. Este também é seu direito. A instituição estabeleceu um procedimento de conduta em caso de desistência de tratamento médico e outro em caso de evasão, que pode ser acessado através do GEL, com o nome POP-VPM-0040. A desistência do tratamento é definida pela recusa do paciente adulto em prosseguir ou iniciar o tratamento proposto pela equipe, estando o paciente ou responsável informado sobre todos os aspectos que envolvem sua doença e tratamento.
Neste caso, a não continuidade do tratamento se dá à revelia da decisão médica, mas é conhecida pela equipe. Então, o médico responsável deverá preencher o documento de desistência do tratamento, informando no documento o tratamento que havia sido proposto e as possíveis consequências de sua desistência. O paciente toma conhecimento e assina o documento. Nos casos que o paciente não tem autonomia para tomar decisão, porém manifestar o desejo de desistir do tratamento, o seu responsável deverá ser contatado para tomar a decisão em seu nome. Quando o paciente com doença incurável e terminal manifesta sua vontade sobre a continuidade ou não do tratamento, esta deverá ser respeitada e atendida. Da mesma forma, se neste momento o paciente estiver incapaz de decidir, porém manifestou previamente sua vontade, esta deverá ser respeitada e atendida. A evasão do paciente é definida pela saída espontânea do paciente adulto das dependências hospitalares, sem o conhecimento e sem a concordância da equipe de sua responsabilidade. A equipe enfermagem, assim que verifica a possibilidade de fuga ou evasão, aciona o serviço de vigilância para ajudar na procura do paciente nas imediações do hospital. Em todas as situações de evasão confirmada, assim que a equipe assistente identificar o ocorrido, deverá fazer o registro em prontuário e o contato telefônico com a família do paciente, para lhe informar sobre a evasão, e também é feita a ocorrência junto à segurança do HCPA. A dor é parte comum da experiência do paciente. E a dor sem alívio tem efeitos físicos e psicológicos adversos. Ter sua dor aliviada e gerenciada é outro direito do paciente e deve ser uma preocupação constante da equipe. Desde a triagem, na emergência e durante toda a internação, a dor deve ser avaliada, aliviada ao máximo e registrada como o quinto sinal vital. É muito importante que o médico prescreva corretamente os sedativos conforme o protocolo e as condições do paciente. Sempre após a administração do medicamento e o tempo de efeito transcorrido, o funcionário deverá reavaliar o paciente quanto à dor e registrar o resultado do tratamento. A preocupação com o conforto e a dignidade do paciente e a manter cuidados respeitosos e com compaixão no fim da vida devem estar sempre presentes, independente da unidade onde o paciente estiver internado. Todos os membros da equipe devem buscar compreender as necessidades únicas do paciente no fim da vida. Essas necessidades incluem o tratamento dos sintomas primários e secundários, o gerenciamento da dor, respostas a questões psicológicas, sociais, emocionais, espirituais, religiosas e culturais do paciente e da família, e envolvimento em decisões de cuidados. A doação de órgãos e tecidos é um ato de solidariedade. A família do paciente falecido, que tem a possibilidade de ser doador, tem o direito de ser informada da possibilidade de doação dos órgãos do ente querido. O HCPA avalia a possibilidade dos pacientes de serem doadores de órgãos e tecidos, tanto em condições diagnosticadas como morte encefálica, como em coração parado. Existem equipes especialmente treinadas para fazer a abordagem da família e oferecer a possibilidade da doação de órgãos e outros tecidos. É importante que todos os funcionários saibam como funciona este processo. O hospital estabeleceu várias formas de comunicação dos pacientes com a instituição. Entre elas está a ouvidoria, o serviço de informação ao cidadão, a pesquisa de satisfação, o Facebook e Twitter. É importante para a instituição receber informações dos pacientes e familiares quanto aos serviços prestados, visando orientar correções e implementar melhorias. É um direito de todo cidadão procurar a ouvidoria tanto para elogiar, sugerir ou queixar-se de alguma inconformidade com o atendimento recebido e ter sua situação analisada, resolvida quando possível e receber sempre uma resposta. Tanto no atendimento ambulatorial quanto na internação, é realizada uma pesquisa de satisfação do paciente por meio de um formulário próprio para cada área, que fica disponível ao usuário para o preenchimento e depois depositado em urna, para posterior recolhimento e avaliação.
Os resultados da pesquisa de satisfação do paciente fazem parte dos indicadores de qualidade assistencial do HCPA. Deveres do paciente e família. Os pacientes e familiares também têm deveres. Fornecer informações cadastrais e dados pessoais verídicos e comprovados com documentação. Prestar informações precisas e completas sobre seu estado de saúde, incluindo queixas atuais, doenças e hospitalizações anteriores, história de uso de medicamentos ou drogas, reações alérgicas, hábitos e outras informações solicitadas pelos profissionais. Seguir as instruções da equipe assistente e manifestar eventuais dúvidas sobre as orientações recebidas. O paciente ou seu responsável legal deve se responsabilizar quando se recusa a receber tratamento ou quando não segue as orientações da equipe assistente. O paciente deve responsabilizar-se pela guarda de seus objetos pessoais. Evitar trazer joias e objetos de valor quando internar. Cumprir os regulamentos do hospital. Respeitar as normas de acesso e circulação, permanecendo em sua unidade de internação. É proibido fumar ou fazer uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas nas imediações do hospital. Também é proibido o porte de qualquer tipo de arma. Caso seja identificado, o serviço de vigilância deve ser acionado imediatamente. Devem manter o ambiente limpo e organizado, zelando pela conservação das instalações, equipamentos, mobiliários e utensílios do hospital. Todo paciente e seus familiares devem respeitar os direitos dos demais pacientes, acompanhantes e também dos profissionais da instituição. Desacato ao funcionário público é crime. Você acabou de conhecer um pouco mais sobre os direitos e deveres dos pacientes e seus familiares. Esperamos que tenha gostado. Convidamos você a conhecer um pouco mais sobre o tema, acessando os links disponíveis no material de apoio do curso.